da prestação de contas da Secretaria de Agronegócios do Executivo Municipal em atendimento ao disposto no artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. Eu gostaria de convidar o secretário, ex-vereador, que nos honra aqui hoje com a sua presença, ex-vereador Hilton de Aguiar, e também o Gustavo, seu homem de confiança, que trabalha técnico da Secretaria de Agronegócios, para fazerem parte da mesa. Já estão nos seus assentos. Nós passamos a palavra livre, então, ao secretário e aos técnicos para demonstração das atividades, projetos e outras ações desenvolvidas pela respectiva secretaria. Com a palavra, vereador secretário, ex-vereador Hilton de Aguiar. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Ao Matheus, recém-chegado na casa, Janete, Renato, Eduardo Pinti Júnior, também o nosso amigo Nonato, que faz parte da proposição desse pedido que a gente vem aqui fazer, aliás, esse projeto de lei que a gente tem que fazer as prestações de contas, e aqui também o Mário do Conselhos, onde eu cumprimento a todos que estão aqui. Senhor presidente, eu vou deixar o amigo Gustavo, o meu administrativo, ele já vai começar com o que ele tem que falar, e o que precisar eu estou aqui só para respaldo. Boa tarde a todos os vereadores presentes, ao senhor presidente, aos demais visitantes. Gostaria de informar que eu tomei a liberdade de convidar as entidades de classe, o CONSEAS, que é o Conselho de Segurança Alimentar, os sindicatos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e dos Produtores, e a cooperativa e a associação também. Nós vamos começar com a apresentação, nós vamos começar pelo administrativo. Eu sei que administrativo talvez não seja tanto o foco da secretaria, mas como a lei nos obriga, a gente vai começar por ela, que são mais simples. Hoje, o ano de 2018, nós recebemos 294 ofícios, emitimos 533, circulares foram emitidas 3, contratos, nós realizamos 5 contratos, processos estatórios em aberto 16 e aditivos apenas 2. Nós vamos começar pelo serviço de inspeção. O serviço de inspeção hoje é o órgão que faz esse controle de qualidade de produtos de origem animal. Bom, a gente tem hoje dois matadouros em Divinópolis, que trabalha com bovinos e suínos. São 2 matadouros, e no ano de 2018, bovinos, nós tivemos 22.426 abates. Dentro desses abates, a gente tem aqueles abates, aquelas condenações que são por morte ou por alguma anomalia. Vocês podem ver aí a morte acidental 2, tuberculose 58, processo inflamatório e abscesso 4, brucelose 1, linfossarcoma 1 e cistercercose 1. Suínos foram 38.323 de abate, Dentre eles, pactuam da mesma forma. Vêm as doenças, as condenações que que o serviço de inspeção ele faz, Lembrando que hoje a gente tem em cada matadouro um responsável pelo serviço de inspeção. Eles ficam fixos lá, devido à grande demanda que é cada matador. Vamos lá, morte acidental 26, processos inflamatórios e abscessos 68, odor sexual 107,
Caqueixa, 6. O que é isso? Icteria, 1. E volta a repetir, são 2 matadouros. De aves. Hoje nós temos 7 abatedouros de aves. Por isso, o número mais expressivo, né, no abate. São 660.815, tá? E aí, abaixo, a gente tem as mortes da mesma forma que a do suíno, só que em características diferentes. Né? Por denúncia, que é, no caso, as condenações, né? A gente teve 15, termo de intimação 8, termo de apreensão 4, termo de inutilização 3, auto de infração de condenação nós tivemos 38. O próximo passo nós vamos falar sobre os convênios que a Secretaria hoje celebra, porque a maioria hoje dos recursos que a Secretaria movimenta são por meio de convênios. Esses convênios, hoje, a gente só tem convênio na esfera federal. Né? Nós temos aí convênio de execução poliédrica, né? Que hoje a gente está com 393.939,40. Né? Esse saldo já veio parcial, o Ministério já repassou parcial desse saldo. Nós temos hoje aquisição de calcário, que ela também já foi realizada, que é 101.100. Aquisição de patrulha mecanizada, 255 mil. A outra aquisição de patrulha mecanizada, 518.563. A aquisição de equipamentos e processamentos agroindustriais, ele é o valor de 100 mil. A contratação de assistência técnica e banco de alimentos, esses dois já se findou. Né? Ele se findou logo no ano de 2018. Os demais ainda continuam em processo de prestação de contas. Esses últimos dois, eles já foram foi realizada a prestação de contas e agora a gente aguarda a Caixa Econômica fazer essa aprovação, né? Sujeitar o Ministério e aprovar. Bom, essa execução poliédrica, total dela é 393.939,40 de repasse que a gente teve do governo federal, 390 mil, de contrapartida 3.939,40. O prazo dela vai até o dia 30/6 desse ano. Né? A emenda, ela veio a emenda do deputado Domingos Sávio. Aquisição de calcário. Esse calcário, ele já está no estado de distribuição, tá? Logo à frente eu vou falar, porque ele entra num programa nosso, que é o chamado Solo Forte. Né? O programa todo, o repasse todo é de 101.100, sendo 100 mil de repasse e contrapartidas de 1.100. Né? O prazo dele é até o dia 30/6 desse ano e a emenda também é do Domingos. Aquisição de patrulha mecanizada. Essa patrulha mecanizada foi a que deu origem ao caminhão-pipa. Né? O caminhão-pipa que hoje teve como... Ele abastece todas as comunidades. Ele veio do nosso amigo Eduardo Print Júnior, que que trouxe a emenda para nós. Ele é no valor de 255, em repasse 252.450 e contrapartida 2.550. Ele vai até o dia 30/6 de 2019. A emenda é do deputado Zezé Perrella. Tá? Lembrando, volta para mim, Cláudio, por favor. Lembrando que esse convênio e o convênio seguinte, a gente usou inclusive os rendimentos. Tá? Então, a Secretaria de Agronegócio, ela aproveitou além do que veio. O que teve na conta rendendo, ela utilizou além, porque teve os rendimentos, né, da própria conta, que a lei nos obriga à aplicação desse recurso. Aí sim a gente conseguiu ainda comprar mais material e aplicar melhor.
Pode passar. 518 mil... Deixa eu fazer uma colocação aqui. Sim. É só para me situar e a vez, é erro de digitação. Está falando deputado Zé Perrella. Nós sabemos que ele sumiu a suplência de senador no lugar de Eliseu Rezende. Tem 7 anos que é senador. Então, eu queria perguntar, é porque não tem jeito do emenda de um deputado durar tanto tempo. Perdão, é senador mesmo. O erro foi digitação, então foi mesmo. Boa destaque aí. Ele é senador mesmo. Ele repassou enquanto senador. Não, certinho. É porque eu fiquei em dúvida. Eu falei, ué, será que um convênio pode ser um convênio de há 8 anos atrás? Esse convênio ele é de 2015. Não, então tá certo. É erro de digitação só. Isso. Esse convênio agora, ele também é de patrulha mecanizada. Ele é o valor de 518.563. O valor global dele, repasse 513.512,50 e contrapartida 5.050 e 50 centavos. O prazo de validade dele já se expirou, que foi até o último dia do ano. No entanto, ele já está em fase de prestação de contas. O que foi adquirido com esse recurso? Uma patrol, um trator de pneu, uma roçadeira, e uma encanteiradeira somente, tá? Uma patrol, um trator de pneu, uma encanteiradeira e uma roçadeira. Lembrando que esses são um dos convênios que foi usado o rendimento, por isso que houve esse desdobramento dele, tá? Esse próximo aí é a aquisição de equipamentos agroindustriais. Esses equipamentos, parte dele ele vai ser destinado ao banco de alimentos e parte dele ele vai ser destinado à cooperativa. Né? Esse é vinculado à Secretaria também de Agronegócio. Ele está em processo de licitação. O valor dele é 100 mil, repasse 97.500, contrapartida 2.500. O prazo dele é até o dia 30/6/2019. E a proposta dele foi uma proposta voluntária. A gente foi realizado o cadastro e o próprio Ministério nos informou que a gente foi contemplado por esse recurso. Contratação de assistência técnica. Esse processo ele se findou no ano passado. De acordo que a contratação dele, no quadro de servidores da Prefeitura, já existiam os profissionais. Então, ele teve o seu objeto inexequível. Né? A gente não conseguia executar porque a gente não poderia fazer essa terceirização. Então, ele não pôde ser executado. Então, o Ministério... A gente devolveu ele para o Ministério. O valor total deles, 101.100. O valor de repasse, 100 mil. Contrapartida de 1.100. O prazo dele foi até o dia 19/7/2018. E ele é uma emenda do Domingos Sávio. O Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos ele já está concluído, já foi realizada a prestação de contas. E a gente está aguardando agora a Caixa aprovar a prestação de contas e apresentar a aprovação para o Ministério, para a gente dar baixa em todo o processo. O valor dele foi de 540 mil, o repasse 450 mil, a contrapartida 90 mil. O prazo dele foi até o dia 27/9/2017 e ele foi uma proposta voluntária. Bom, a Secretaria de Agronegócio, no ano de 2018, ela se cadastrou em todos os convênios possíveis. Nós fizemos todas as propostas que os ministérios abriram para o setor de agronegócio. A gente se cadastrou em todos, a gente teve 100% de aproveitamento de todos os recursos. A gente espera agora, a maioria deles é por meio de emenda parlamentar, então a gente aguarda que algum deputado, a gente já fez algumas solicitações para deputados, para
senadores, para fazer a aplicação do recurso para nós, a destinação para nós. Né? A primeira aí é aquisição de veículo, é um veículo para o banco de alimentos e um veículo para cooperativa, né? Para ajudar a cooperativa. O segundo é uma patrulha mecanizada. Essa patrulha mecanizada, a gente quis colocar nela uma plantadeira de semente miúda, que faz muita falta para a nossa região hoje, a gente não tem. Né? A segunda é para reviver a questão do buffet rural, que antigamente tinha e que, ao passar do tempo, ele se perdeu. Então, a gente cadastrou uma proposta de convênio para que a associação ela pudesse reativar o buffet rural. E, por último, a aquisição de patrulha mecanizada. Todos nós sabemos que trator de pneu, moto niveladora, elas não podem andar na cidade, né, por causa do desgaste. Então, a gente, nessa aquisição, a gente pediu um caminhão prancha, um caminhão báscula, uma retro, somente. Aí foi o suficiente para essa proposta. Essa proposta um pouco mais alta, né, mas a gente espera que a gente consiga a contemplação dessa proposta. Sobre manutenção, limpeza e reforma, exemplo, na comunidade do Choro, teve troca de piso, pintura, assentamento de portas, algumas paredes com reboco, e também em algumas comunidades rurais, como todo mundo, os que frequentam aí, sabe, sobre mato, a sujeira que às vezes fica ao redor de igrejas, enfim, nas comunidades. Aqui está dizendo que a gente faz média de 2 vezes por ano, mas geralmente vai até mais. Exemplo, no Buriti, constantemente estamos lá fazendo limpeza, não só no Buriti, estou citando ele porque tem um vereador de lá, que está sempre pedindo para fazer essas limpezas, não só lá, mas como no Branquinhos, Djalma Dutra, Amadeu Lacerda, várias comunidades fazemos essas limpezas aí. E também de obras e instalações foram instaladas rede de água, 2 km da comunidade de Ponte de Ferro, 1 km da comunidade de Lopes, manilhamento 11 metros aproximadamente na comunidade de Boa Vista, 11 metros também na comunidade de Tavares, 11 metros também na comunidade de Buritis. E também tivemos na comunidade de Perobas, média de 11 metros, não foi colocado aqui, Gustavo, mas também teve lá na comunidade de Perobas, onde teve esse manilhamento também. Quem sempre passa naquela região vê que teve umas melhorias ali em termos de... Não tinha nem como passar na comunidade de Perobas. Hoje, graças a Deus, teve esse manilhamento onde conseguiu arrumar. Perfuração de poços artesianos, uma perfuração de poço na comunidade dos Costas, do Choro e também na comunidade do Quilombo. Substituições de bombas submersas. 2 bombas na comunidade do Choro, na Ponte de Ferro, Córrego do Paiol e também no Cacoco de Baixo, onde que inclusive estamos com a demanda aqui no Córrego do Paiol, onde está faltando água, média de 10 dias. Estamos aguardando os técnicos para ele poder ver sobre a troca. Íamos trocar um quadro, mas parece que teve um problema agora também na bomba, não é isso, Gustavo? Então só estamos aguardando aqui para poder fazer essa manutenção. Subestação de ligações de água foram 879 e também de desligamento de água 50. Pode continuar, Gustavo, com o programa Solo Forte. Tá. Lá atrás eu falei para vocês do convênio de aquisição de calcário. Então ele entra agora, a gente criou um programa, que é o Solo Forte, que ele visa a distribuição de calcário para corrigir a acidez do solo. Essa distribuição, ela, por produtor, ela seria aproximadamente 14 toneladas. A gente tem o técnico da Emater, que quando o pequeno produtor ele faz o pedido, esse técnico da Emater se desloca até a propriedade, aí sim ele vislumbra o que o produtor precisa. Né? O total que foi adquirido foi 1.843 toneladas. Distribuído em 2018 foi 299 toneladas. Tá? E só lembrando que consta um edital em aberto, que foi aberto recentemente agora, no dia 4/2,
para continuar distribuindo o restante do saldo remanescente desse calcário. Tá? A segunda etapa do programa Solo Forte, ele visa a locação e empréstimo do maquinário que foi adquirido por meio dos convênios que nós citamos lá atrás. Trator de pneu, o trator de pneu, a plantadeira e a roçadeira. Né? Aqui eu não coloquei porque ele se trata de um convênio que chegou agora recentemente, né, para nós da Codevasf, mas chegou um equipamento que é também uma plantadeira, chegou uma plantadeira, uma carrocinha para carregar silo, essas coisas, um sulcador e qual que é outro? Plantadeira, sulcador e aquela que faz e uma grade aradora. Então, esse a gente não colocou ele aqui, mas ele vai fazer parte da segunda etapa do programa Solo Forte. Né? Como a lei nos obriga a apresentar só com relação a 2018, no ano seguinte ele vai entrar junto aí na nossa prestação de contas. Outro programa que a gente tem, e que isso a gente recuperou ele, da extinta Rural Minas, que é o Caminhos Rurais. Esse programa visa a gente dar regularidade às estradas rurais por meio de PPP. Aquelas empresas que utilizam a zona rural, empresa de leite, que vai buscar leite lá, lá na zona rural e que se utilizam das estradas, a gente tem intenção, a gente até já conversou com algumas, para que eles façam esse apoio e adotem um trecho da estrada ou adota a estrada toda. E esse Caminhos Rurais, ele visa essa regulamentação de toda a estrada. A questão de ser baulada ou não, ter declive, a questão de assentamento de bueiro, a questão de assentamento de mata-burro. Né? Então, isso é uma parceria público-privado. Propriedades Rurais Protegidas. É um programa que a gente também startou agora em 2018. Ele visa essa aproximação da SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar na zona rural. Esse programa, a pessoa faz o cadastro. A princípio nós startamos para Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato dos Produtores e Cooperativa. Eles já têm um pré-cadastro, né? A gente vai começar com esses que vivem no campo mesmo. Né? A gente ainda não sabe, a gente não sentou para resolver como que vai ser com relação a quem tem chácara, que não utilizam, que não moram na zona rural. A gente ainda não sabe como vai ser. Mas, no entanto, esse programa ele visa ele dá prioridade para quem mora no campo. Essas pessoas elas vão receber um código. Vai ser cadastrado um código. Esse código ele vai ser linkado a um GPS que cada viatura que estiver fazendo essa patrulha rural vai ter na patrulha mesmo, na própria viatura. Quando você liga, faz uma denúncia, ele joga esse código cai diretamente na propriedade da pessoa que está fazendo o boletim, que está realizando o pedido. Né? Então, esse programa ele funciona dessa maneira. Por último, eu deixei os dois programas hoje, que também é um dos carros-chefes da nossa secretaria, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e o Banco de Alimentos. Em 2018, que foi a última execução do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, foram adquiridos 89.208 quilos, que foram comprados dos pequenos produtores e transmitindo às entidades e aos CMEIs. Lembrando que, cadastrados, nós tínhamos 28 entidades e 12 CMEIs. A gente recebeu de 65 produtores dos 92 cadastrados. A gente só comprou deles porque foram os que realmente, né, mostraram-se interesse. Os demais, os outros 92, eles só foram cadastrados. Bom, eu deixei o Banco de Alimentos por último pelo pronunciamento de ontem do senhor Ademir.
que falou, né, que citou o banco de alimentos, né, e antes de começar a minha fala, senhor Ademir, eu gostaria de convidá-lo a ir no banco. O senhor teve até lá, o senhor teve até o prefeito, mas podia ter nos procurado também, né? A gente está sempre aberto. A gente chamou o senhor no conselho, né, para discutir. O banco de alimentos ele foi todo discutido dentro do conselho. O conselho, eu tive a oportunidade de convidá-los aqui. Hoje estão as entidades que precisam, né, que precisam desses alimentos. A gente sabe que o senhor questionou com relação aos valores. Hoje, infelizmente, o que pesa, né, todo mundo sabe, que é com relação à folha dos servidores, que são servidores de carreiras, já tem o direito adquirido. Isso a gente não tem como tirar, ele já é um custo Gustavo, da prefeitura. Você viu o vídeo todo? Eu ouvi o áudio, sim. Porque eu não questionei quanto que ganha servidor A, B ou C, porque não cabe a mim, que está lá no organograma da prefeitura, então não cabe ao vereador. Também não questionei sobre as entidades que eu tenho certeza que elas precisam e que nós precisamos da nossa cidade que funcione o banco de alimentos direitinho. Eu sei da necessidade do banco de alimentos, que inclusive eu conheço o pessoal da Maria de Nazaré, o pessoal que faz um trabalho aí bacana, que tanto tem ajudado a nossa cidade. Eu questionei, na verdade, foi uma resposta que eu recebi aqui. Fui eu que assinei. Pois é, que você assinou, o Wilton também assinou, parece em alguma Sim, parte. mas o relatório fui eu que produzi. Então, eu questionei, que eu queria falar com o seu prefeito, para ele aumentar a produtividade, aumentar a arrecadação, sabe, dar um jeito de trabalhar melhor, gerir melhor o negócio, sim, para que a gente possa atender melhor as entidades. Só que o seu prefeito não quis me atender. Não quis me atender. Eu queria falar, não era ali não, era para ele, prefeito. Chama o pessoal lá, trabalha direitinho com eles, para eles aumentar a produtividade, porque precisa de aumentar a produtividade. Porque, a não ser que você me prove que o seu relatório aqui está errado. Não, porque, não está errado. Só que, senhor Gustavo, o senhor veio aqui fazer uma prestação de conta, não veio ofender nenhum vereador. Eu queria que você continuasse a sua prestação de conta e, caso quiser abrir algumas explicações, nós vamos... Palavra, senhor presidente. Então, eu vou dar seguimento naquilo que se diz a prestação de contas. O Gustavo. Sobre prestação de contas, Gustavo e Hilton, se você me dá licença para falar, sobre o aditivo, não foi muito claro, não. Foi bem superficial quando você citou sobre o aditivo. Eu quero saber quando, por qual situação e o valor deles, desses dois que vocês fizeram. Mas aditivos são aditivos de prazo. Certo. Com relação aos convênios que a gente tem. Quando estão próximos ao vencimento, a gente sempre pede aditivos. A gente teve aditivo da patrulha, da aquisição da Por que perdeu o prazo? É porque, às vezes, os objetos... Na realidade, a gente não perdeu o prazo. O prazo que é dado a gente talvez seja pouco. Porque a maioria dos materiais que são adquiridos, ele tem uma certa especificidade. E hoje a gente fez o terceiro processo, por exemplo, da aquisição dos produtos agroindustriais, que eles são realizados, a gente fez 3 e as 3 produtos deram desertos. Então, essas questões que atrapalham e que travam o nosso processo. Queria pedir aos vereadores... Matheus, só um minutinho, porque tem gente se inscrevendo. Eles dão continuidade à apresentação e, após eles, a gente fazer os questionamentos dos vereadores. O Nonato está anotando o nome dos vereadores aqui para a gente não... Só para dar continuidade o meu, que é rapidinho. Então, para finalizar o meu, a parte, esqueceu de colocar aqui várias manutenções e colocações de mata-burros em várias comunidades, em vários estados rurais. Então, até você esqueceu de colocar aqui, Gustavo, até na comunidade de Passagem, Ribeirão dos Servos, enfim, são inúmeros quilombo, então são vários que a gente coloca. Esqueceu de colocar aqui não sei onde que foi porque esqueceu de colocar, mas a colocação de mata-burros, até mesmo, sei que vai ter o questionamento sobre patrulhamento rural. A gente, no início, pedimos vários patrulhamentos. Então, se a extensão é grande, todo mundo sabe o tamanho que são as comunidades rurais, a imensidão que é. E estamos aí procurando atender o máximo, apesar que um município sem condições, sem dinheiro, e estamos desdobrando, até mesmo quando o vereador manda seus pedidos, a gente faz de tudo para poder atender. Não só lá, como também nas feiras. Talvez não foi colocado aqui, Gustavo?
sobre as feiras que nós temos na nossa cidade. Esqueceu muita coisa, né? De colocar aqui. Se puder mandar para os vereadores completo depois, por favor, porque até mesmo para a gente trabalhar aqui de maneira positiva e não só negativa. Sim, mas sobre o que eu estou citando aqui sobre os mataburros, dos pedidos que foram feitos pelos vereadores, a maior parte deles, se vier para a nossa secretaria, nós tentamos desdobrar o máximo para poder atender. Finalizando, senhor presidente. Passo as palavras aos vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, Matheus Costa. Voltando aqui o questionamento, né, sobre os aditivos, quando a situação foi perda de prazo, né, e valores desses dois que vocês fizeram, vocês têm esses dados em mãos aí? Não tem, porque a gente não faz aditivo de valores, a gente faz aditivo de prazo. A gente não aditivou valores. Certo. Não houve aditivo de valores. E a questão quando? foi só prazo. Sim, quando é período eleitoral, a gente não pode fazer execução, não pode ser feito entrega de bens. Então a gente pede aditivo para que seja prorrogado e depois entregue. Tá certo. Lembrando que não foi aditivo de valores, foi só aditivo de prazo. Porque não ficou claro. Só sim, aditivo, não, entendeu? tudo bem. Matheus, enquanto aos outros, eu vou mandar para você. Faz tudo. Falou? Concluído? Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui parabenizar o vereador Nonato. O vereador Nonato, nessa capacidade crítica, racional e utópica, ele brinda Divinópolis com esse instrumento de fiscalização. Vereador é igual os grandes homens, as grandes mulheres da humanidade. Eles não fazem obra em física. Fazem obra de despertar consciência e fiscalizar. Eu tenho 14 perguntas para os senhores. Em 2018, vocês receberam 294 ofícios. É uma secretaria que até não tem muito contato burocrático, que dá uma média de menos de um ofício por dia. Quantos desses ofícios foi solucionado? A gente não tem, porque depende da situação. Vocês não têm uma planilha de gestão de problema? Não, porque às vezes é questão de encaminhamento. Às vezes a gente recebe, por exemplo, a gente recebe do Ministério Público uma questão que não pertence a nós, que a gente recebe muito com relação a estradas rurais. E a gente sabe que a atribuição disso é a Secretaria da Censur, né? Então o que a gente faz? Encaminha para lá. Então a gente não tem esse cálculo, né, para te passar cálculo esse valor, controle. esse controle de resposta, né, imediata, mas a gente pode fazer o levantamento e encaminhar para o senhor. Certinho. Nós sabemos que o Divinopolitano, pelos dados do senhor aí, come mais carne suína do que bovina, né? Porque você abate para alimentação, não abate para estocar, para enfeitar. Então o Divinopolitano, ele é mais o paladar mais voltado para a carne bovina. Na carne suína, dos 22.426 abates, nós tivemos 58 casos registrados de tuberculose. Quantos casos teve de tuberculose na relação animal-bovino em 2017? Esse quadro está estagnado, está decrescente, cresceu. E por que, por exemplo, dos 38.323 suínos, não teve nenhuma tuberculose registrada? Olha, essa questão são levantadas pelos nossos técnicos e que realmente acredito que não tenha, se eles não passaram, não sei te explicar por que não teve essa doença. Mas isso é uma coisa séria, isso é uma questão sanitária. Você pega, por exemplo, o mundo bovino, 58 casos de tuberculose. No mundo suíno não tem nenhum. Espere, tem que ter alguma resposta científica para isso. Aí eu vou pedir para o senhor, por favor, formalize para nós. Não vou formalizar, não. Já estou formalizando, eu gostaria de ter resposta sobre isso. Né? Não, ele falou. Não, nós já estamos, por exemplo, deixa eu te falar, o vereador Nonato, quando ele elabora isso, isso foi uma poesia que o vereador Nonato deu para o Divinópolis. Eu acho que vocês são muito competentes, vocês estão anotando as pendências e vão mandar para nós.
Sim, sim. Né? Porque é uma coisa interessante. Porque o que vocês estão fazendo é um belíssimo trabalho. Aqui não tem ninguém para arrumar taxinha e prego, né? O senhor está fazendo um bom trabalho dentro da realidade de vocês, nós dentro do nosso trabalho, a imprensa, todo mundo. Nós não estamos aqui para degladiar, enfrentar ninguém, não. Pelo contrário, nós queremos ver aquelas demandas que não condizem com a realidade para ver o que a gente pode fazer. Então, nós não estamos querendo aqui degladiar com ninguém e buscar um ringue que não. Então, eu gostaria de saber por que esse 58% no bovino de tuberculose e nenhum no suíno. O maior convênio de vocês, é no Banco de Alimentos. Que é 540 mil, dividido por dia U 365, daria R$ 1.479 dias. E todo banco eu gosto. O banco é dinheiro, é excedente de produção. O banco de sangue é vida. E banco de alimentos é a grande invenção do século XXI. O que falta mais na política de gestão para a gente? Porque nós tivemos de setembro para outubro, ter essa tela aí, o que é que vocês me explicam? 100%. Porque nós temos 474 para 4 mil. E para 4 mil. E eu acho que nós somos uma cidade pobre, e essa política do Banco de Alimentos, eu tenho um carinho muito grande. Primeiro, pelas pessoas que estão na frente desse Banco de Alimentos. E pela política. Um país pobre igual o nosso, 63% dos aposentados ganham um salário mínimo. Então, essa questão para ajudar muito a questão, para melhorar essa questão nutricional. O que é que falta para a gente evoluir a 474, que aquele dado ali encanta todo mundo. E depois você pode ver que tem uma média de 3.700. É porque setembro, ele deu início no dia 17 de setembro. Aí 17 de setembro. Aí a gente já estava fazendo a captação desde então, do dia 17 de setembro em diante. Certo. Por isso, ele teve seu funcionamento dia 17 de setembro de 2018. Por isso que ele tem um valor tão baixo de entrada. E a média do Banco de Alimentos, então, quanto que é por mês? Aproximadamente 4 toneladas. 4 toneladas. Isso. Recebidos. Aí tem a taxa de processamento e depois a de doação. E o ideal para a cidade de Divinópolis seria quanto? A gente não tem esse levantamento. Não porque tem. Não, é porque o que ocorre? Não são todas as empresas, todos os varejões, todos os locais que fornecem verdura que têm interesse em doar para o Banco de Alimentos. Entendi. A gente tenta fazer, por mais que a gente faça uma conscientização, não são todos que aderem ao programa. Certinho. O senhor falou que da aquisição de uma plantadeira de semente miúda, né? Só para a gente enriquecer a nossa realidade, nós temos um perímetro de 719 km², com toda a extensão urbana e rural. Qual que é a semente que é mais usada? Cenoura é bem utilizada para semente miúda. Se não me falha a memória, batata, beterraba, sim. Cenoura, beterraba e batata. Isso. O senhor falou aí das estradas. O senhor tem ido em Amadeu Lacerda? Não. Tem não? De 1 a 10, hoje, estou falando amanhã não. De 1 a 10, a estrada de Amadeu Lacerda vai ficar devendo menos 4. Não, mas de Amadeu Lacerda... Está pior. Você mesmo falou, secretário. Está pior. É menos 4, ficou devendo. Propriedade rural protegida. Quantas ocorrências teve? Quantos atendimentos tiveram? Olha, Porque o senhor falou que tem um GPS, uma coisa assim, até parece que eu estava na NASA. Tem um GPS, aciona,
Veja bem, eu falei aqui que a gente startou ele em 2018. Então, que a gente está fazendo o cadastramento por meio dos sindicatos dos trabalhadores, sindicato dos produtores e cooperativa das pessoas a serem beneficiadas. Quantos cadastros tem até hoje? Eu não sei, porque a gente não recebeu os levantamentos ainda. E qual que é a estimativa desse cadastro? Olha, hoje a gente tem, com relação à DAP, que é o documento de aptidão ao PRONAF, aproximadamente 600 inscritos no município. Né? Então, a gente preza por essa classe que vive da agricultura familiar. Eles vão ser os primeiros beneficiados. Né? E desde então a gente vai passar para os demais. 5 comunidades recebeu hoje o maior líquido do mundo, né? Já tem grandes estudos estratégicos aí, de geopolítica, que as nações vão brigar por água. Eu achei até bonito, 5 comunidades receberam água. Eu pergunto, quantas bombas reserva que vocês têm? Vamos supor, faltou água lá na comunidade X. Queimou uma bomba lá hoje. Quantas bombas de reserva vocês têm? Olha, nós temos hoje aproximadamente 5 bombas reservas. Só que, eu não sei se o senhor tem conhecimento, cada poço desse é um tipo de bomba diferente. Então, raramente a gente vai conseguir uma bomba igual a outra. Então, o que a gente faz? A gente pega aquelas comunidades que têm a maior incidência de bombas queimadas. Então, a gente pede de acordo com as bombas que, né, a gente tem essa reserva lá para essas comunidades. O senhor sabe informar se a comunidade de Corpo Paiol está faltando água? E você está em quantos dias? Sim, ela já está faltando água. Amanhã chega um técnico de fora para analisar, porque o problema não é simplesmente a bomba queimada, né? O poço, ele parece que ele tem um calo que dificulta a retirada da bomba e a troca dela. Houve o derretimento do quadro. Então, sim, está faltando água e a pretensão de regularização é até amanhã. Quantas pessoas tem na comunidade do Corpo Paiol? Quanto tem na Nico? Quantas pessoas moram no Corpo Paiol? Deve ter em tudo mais ou menos. 150 comunidades, 150 casas, 12 dias sem água. 12. Não, peraí, eu posso fazer uma correção. Não está sem água porque o caminhão pipa está entregando água lá. Vamos deixar isso bem claro quando o senhor diz que não está faltando água. Não tem bomba jogando para lá, não tem então não água em abundância. Não está faltando água. Não, o que a gente faz, o que a gente está atendendo é com caminhão pipa. A gente está atendendo e enchendo as caixas lá. Entendi. Entendi, então. Agora, minha última pergunta. Vocês fizeram 879 ligações de água esse ano. 879? Esse ano? Não, no ano de 2018. 2018. Quais as comunidades que receberam essa pena lá? Não são todas as comunidades que a secretaria ela cobra a taxa de água, né? As que foram aderindo, por exemplo, a comunidade dos Lopes, a gente já tem o cadastro delas, então por isso que o senhor está vendo esse número tão elevado, que a partir de então a gente vai administrar a água dos Lopes, da comunidade dos Lopes. Isso, o que eu estou falando, é só as comunidades que a gente administra. Tá? Os Lopes já tem uma caixa d'água lá antiga, ele já funciona lá com um sistema mais antigo e a gente está vindo agora fazer a administração do equipamento lá. Eu estou finalizando, eu queria agradecer, eu queria fazer uma pergunta sobre a Patrol, mas eu não pertenço à bancada da Patrol, sabe? Então eu vou deixar a própria membros da bancada da Patrol fazer essas perguntas mais objetivas. Eu queria agradecer a presença de vocês
E queria fazer uma crítica e uma sugestão, secretário. Eu acho que esse projeto de lei, essa proposta do vereador Donato, ela vai avançar muito nesse alter ego da administração pública. Nós estamos na vida pública, nós temos que ser questionado, tem que ser cobrado, tem que ser criticado. E as pessoas talvez não gostam. Mas eu gostaria de pedir, seu secretário, que o senhor procurasse o vereador Cabois, nosso presidente, um vereador de fino trato, sensível às causas, para que o Poder Legislativo, junto com essa Secretaria do Agronegócio, pudessem desenvolver uma questão psicossocial e de imagem e de despertar e fazer um trabalho sobre o banco de alimentos. Sabe, eu acho que o banco de alimentos é o coroamento dessa secretaria. Mata burro, foice, poda de árvore, isso tudo faz parte. Faz parte, está no universo. Mas eu acho que o banco de alimentos seria a assinatura da competência e do respeito da secretaria. Muito obrigado pela atenção e fico contemplado com as perguntas e respostas. Queria agradecer as palavras do vereador Edson Souza e passo a palavra agora ao vereador Nego do Buriti. Boa tarde, colegas vereadores, pessoa que nos visita, né, e assiste aqui através da TV, não está na linha, coisa não, mas a gente queria questionar aqui, Hilton, é um problema sério que nós estamos tendo lá na nossa comunidade de Buritis, e já tem em torno mais ou menos de quase 2 anos que nós estamos cobrando, é sobre a estrada dos alunos, que o 11 leva os alunos escolares para a escola. Está com um problema muito sério, isso aí já tem uns 2 anos que a gente vem cobrando, e a estrada também do Ribeirão Frio. Inclusive, até a patroa está na região, está lá, que eu venho cobrando do Galileu Motogil, Galileu Mandoeda, está na estrada principal. E lá está faltando escória, no Morro do Zezé de Melo, no Morro do Marculino e no 49 ali. A cobrança está sendo todo dia, eu tenho áudio aqui que as pessoas estão me mandando, os pais dos alunos, quando está chovendo, o 11 não estão correndo, a gente já tem recorrido à prefeitura para todo lado sobre esse caso aí. O povo, os chefes aí da prefeitura, só alega que não tem escória. Sempre a gente vai ali no pátio, tem um monte de escória lá, muito não, mas tem. Tem uma pedreira também ali no café, perto do café ali, se eu me chamo lá, no Meio Branco, está tirando cascai, e não leva cascai para essas estradas lá das zonas rurais, lá onde os ônibus escolares estão correndo. Inclusive, até hoje, tem um rapaz que já me ligou, que já entrou em contato com a TV vai lá para estar questionando, porque eles falou que não aguenta mais, não sabe aonde recorrer mais, porque não resolve nada. Inclusive, o Ribeirão Frio ali, ontem eles me ligaram também, a dona de lá, que eles o ônibus não está indo lá, tem horário, por causa de estrada lá. Eles falou que lá perto de um córrego lá, está um autoreiro lá, está difícil até de passar de a pé. Então a gente pede a vocês que está nesse meio aí, que olhe para esses estrada escolar lá, porque os meninos, as crianças não podem ficar sem aula não, gente. Que às vezes está arrumando uns lugares que não precisa e largando os lugares de mais precisão. É só, muito obrigado a todos. Vereador, é o seguinte, já se sabe que a lei orgânica do município, ela transferiu a atribuição do maquinário para a Secretaria de Obras, né, que hoje é Censur. E o que ocorre? A gente encaminha solicitações para lá, e a gente fica na iminência dela colocar da secretária colocar na programação. Então isso não demanda só a gente, demanda também de uma programação da secretária, né? Acredito que ela vai ter a prestação de contas aí, e talvez seja pertinente também o questionamento com ela. Pois então, vocês todos sabem que hoje, gente, a prioridade é a escola, e se não é 2 dias, não, eu já tenho 2 anos de mandato de vereador aqui, já tem bem mais de 1 ano e meio que nós estamos cobrando e pedindo, e esse trem não está sendo resolvido. Agora eles vão me encaminhar, vão levar a televisão lá, se não der certo não, eles vão me encaminhar para o Ministério Público.
Concluído, nego? Eu vou passar a palavra ao vereador Ademir. Eu gostaria que vocês, vereadores, se atentassem à questão do que está sendo apresentado, porque essa aí é uma demanda da Secretaria da Censur. E as indicações, assim, para a gente, nós temos 6 secretarias que vão apresentar hoje, senão nós não vamos conseguir sair da primeira. Assim, nós sabemos das demandas nossas, nós estamos todos ansiosos para resolver esse problema, nós temos que se atentar ao que está sendo apresentado para nós concluir esse trabalho. Passa para agora o vereador Ademir. Fala que o patrulhamento é da censura. Então, eu gostaria só de perguntar um negócio a respeito daquele negócio ali, que você falou hoje, sobre a patrol trazida pelo Domingos Sávio, que foi trazido para a CEMAG. Não é? Ela se encontra lá no pátio há mais ou menos uns 2 ou 3 meses, que ela está estragada lá. E a zona rural do lado de cá, do lado do Ermida, lá da região Branquinhos ali, infelizmente, se ali do lado de Amadeu Lacerda está ruim, eu te garanto que lá nos Branquinhos está muito pior, mas muito. É, muito pior. Então, nós precisamos de trabalhar em conjunto com a secretária, Hilton, você que é o secretário de Agronegócio, toma conta da zona rural, que o senhor convença essa secretária a arrumar essa máquina e colocar na zona rural. Nós precisamos de ter pelo menos duas patrol, uma para atender a zona rural de lá e outra para atender a zona rural de cá. Não é? Quando era o Vladimir, era ruim demais, mas ele tinha 2 patrol, uma alugada na zona de lá e outra alugada na zona de cá. A gente não tinha quase que problema com isso, e hoje nós temos esse problema para resolver. Depois você fala tudo assim, espanado. Outra coisa, você falou que faz limpeza na zona rural, o quilombo está precisando urgentemente de uma limpeza, certo? Outra coisa, a água lá do quilombo, lá já tem algumas ligações, Gustavo, para se fazer lá no quilombo. Inclusive, já pedimos o Tião, né? Sebastião Esteves, ele falou que não estava tendo os canos vai chegar da Codesvasp e tal. Os moradores já compraram os canos. É só ir lá e fazer o serviço. Entendeu? Então, assim, é um negócio que está tranquilo para resolver. Vamos resolver o problema lá do quilombo, que isso aí é tranquilo. Entendeu? A Codevasp vai demorar. Então já está pronto, eles já compraram, vamos atender. Outra coisa, o deputado estadual Fábio Avelar furou um poço no quilombo, no Choro e também um lá nos Costas. O líder do governo está me informando ali agora que os canos da Codevasf até já chegou. Né? Inclusive não citou o Fábio Avelar na prestação de conta aí, que ele trouxe os poços artesianos para as comunidades rurais. Então, se já chegou, providencie isso o mais rápido. O pessoal, na época da agora, vai começar a época de seca, né? É importante a gente ter esses poços artesianos que já estão furados, funcionando, para evitar que a zona rural, principalmente nesses que já estão furados, faltem água. Outra coisa importante, né, o trabalho, assim, primeiro, você falou ali hoje sobre o belíssimo trabalho que a Secretaria fez lá na comunidade de Perobas. Fez um trabalho lá que lá era muito ruim, mas é muito ruim mesmo. Passava por cima, era uma bagunça danada. Era um brejo lá na estrada, na verdade, né? Você conhece, você sabe. Você também já deve ter passado por lá. Só que esses dias entupiu lá aquele negócio. Então você vai ter que pedir alguém para ir lá. Aquele menino lá, o Nilson Boca Preta, esses dias eu xinguei ele aqui, mas é verdade. Ele mora lá, está vendo o trem entupido lá, não tem coragem de ir lá desentupir. Tem uns trem que acontece. Deixa eu ver mais. Outra coisa, só sobre os tratores que vão plantar, que vão utilizar, que você já está comprando aí, quem vão ser beneficiados são o pessoal da agricultura familiar. Isso? Beleza. Então, era isso que eu precisava que você me esclarecesse. E antes de você me esclarecer, eu gostaria de agradecer a secretaria que tanto me ajudou lá no quilombo, fez acho que 2 ou 3 mataburros lá, né, durante esses 2 anos, que vocês continuem ajudando os vereadores, que tenha certeza, você não está ajudando o vereador A nem B, não, você está ajudando o povo lá que está sofrendo lá com as coisas lá, sabe? Às vezes quando a gente fala, aí as pessoas falam, o vereador, não está atendendo o vereador, não, está atendendo o povo, é o povo.
Sabe, Gustavo? E quanto ao pronunciamento, Gustavo, só para me esclarecer, não quero que fechem, quando eu falei, não era tentando fechar, nós precisamos de melhorar, nós precisamos de arrecadar mais, somar, para a gente fazer um trabalho melhor, porque as entidades merecem e precisam cada vez mais, porque elas fazem trabalho voluntário. Só uma complementação, essa última fala, a gente gostaria de convidar o senhor ao Banco de Alimentos e também ao Conselho de Segurança Alimentar, que todas as ações do banco são amplamente discutidas lá. Né, foi o banco, foi o conselho que brigou tanto porque aquilo ali funcionasse. Então, por isso, eu volto a repetir, tomei a liberdade de chamar o conselho, as entidades que são beneficiadas pelo programa. Senhor presidente, finalizando, tem mais perguntas? Não. Ainda temos o vereador Nonato e a Janete descrita. Tá, mas só para mim, igualzinho o nosso amigo Ademir, sempre questionando em estradas rurais, todo mundo sabe como que é os condicionantes. Se tá sol, tem a poeira, o povo reclama, com razão. Se chove, infelizmente, você passa uma patroa hoje, exemplo, nesses dias para trás, na comunidade do Negro, do Buritis, estava uma estrada assim, excepcional. Qualquer chuvinha que dá, o Negro, como ele anda muito nessas comunidades, ele sabe, também o Ademir já falou, todos aqui com certeza vai atrás para ver. Fica muito complexo quando passa uma patroa. Então a gente às vezes erra naquilo sobre patrulhamento, mas os atendimentos que o Ademir pediu aí, com certeza a gente vai procurar atender. E, senhor presidente, sobre aquelas falhas que tivemos aqui na nossa prestação, a gente vai encaminhar para o presidente, porque o presidente poder encaminhar. Ademir, só uma sugestão. Eu sei que você mexe com verdura e estamos precisando de apoiadores. Manda alguma coisa para o pessoal que tiver jeito, a sobra lá, viu? Aí o pessoal vai ficar agradecido. Queria agradecer as palavras do vereador Ademir e passo a palavra agora ao vereador Raimundo Nonato, que é o autor desse projeto, esse belíssimo projeto. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão aqui, secretário Wilton, com Gustavo, técnico. Cumprimento o plenário nas entidades Juliana, Aliança Misericórdia, e o Mário no Conselho de Segurança Alimentar, o qual eu conheço bem de perto, porque já frequentei, já fui membro, e tenho certeza que eles fazem um belíssimo trabalho. Senhor secretário ou até mesmo técnico, o ano passado aqui nesta casa, no dia 20/3 de 2018, foi aprovada uma lei, a Lei 8.417, tenho certeza que vocês têm conhecimento, que foi o tipo suplementar, no valor de R$ 444.138,07 centavos. O meu questionamento em cima desta lei esse dinheiro, ele foi aplicado, ele está na conta? Como que está a situação desta lei que foi aprovada na casa o ano passado? Ele foi aprovado como? Como crédito suplementar ou como superávit? Ele foi superavitário? Tipo suplementar. Lei 4.417. Certo. É porque todo ano, aquele recurso que consta em conta, a gente é obrigado a realizar o superávit, né? Que por causa da mudança de fonte de recurso, a gente é obrigado a aprovar. O Tribunal de Contas, ele exige que a gente faça isso. Esse recurso, ele foi todo aplicado com patrulha mecanizada, as 2 patrulhas mecanizadas, mas aquisição do agroindustrial, dos materiais de agroindustriais, né, e também o calcário. Inclusive eu tenho aqui todo o projeto, eu tenho a lei em mãos, então eu peço a você, Gustavo, que possa mandar para o meu gabinete, conforme o valor, conforme foi distribuído aqui. Um exemplo foi para o Banco de Alimentos, né, uma quantia, R$ 159.959,96 centavos, infraestrutura urbana rural. Do jeito conforme está a lei, gostaria que você descrevesse para mim a situação hoje. A minha segunda pergunta é o seguinte: hoje, a secretaria a qual você faz parte, está presente o secretário, tem quantos funcionários? Quantas pessoas hoje estão ligadas diretamente à secretaria? Se não tiver o número agora, manda para mim, que eu vou estar aguardando. E por último... A gente não tem, de fato, a gente não tem esse número, mas isso é simples de fazer, a gente encaminha para você na próxima. E para finalizar, para finalizar, Gustavo, eu não sei se vocês têm um corporativo, porque na prefeitura
eu acredito que de toda a secretaria, é 1, 2 que funciona, a maioria deles estão muito ocupados ou estão dando fora de área. A pergunta é, a sua secretaria também tem o corporativo? Tem sim. O corporativo, sim. O corporativo ele fica no banco de alimentos. Ele fica com a gente lá no banco de alimentos. Esse corporativo que a gente utiliza, você está falando do telefone celular mesmo, né? Isso. Que a gente utiliza para falar fora, com celulares para fora, né? Porque a maior dificuldade hoje é falar com o secretário. Todas as vezes que liga para eles, ou está dando ocupado ou está dando fora de área. Sendo que é gasto. Eu acredito que até alguma secretaria é gasto desnecessário, porque se não funciona, né, eu particularmente eu tenho o telefone direto do secretário Wilton, que quando eu preciso, eu ligo para ele sempre me atende, está sempre pronto a me atender, né? Mas a maioria das secretarias, infelizmente, na nossa cidade de Divinópolis, o corporativo não funciona. Então, na sua secretaria, tem. E funciona. Pode falar o número para nós? Desculpa. Encerrou? Só finalizar. Só pegando o número corporativo. Vai, pergunta outra pergunta. Vai perguntar outra pergunta. Depois você passa o telefone para ele e vai te perguntar de novo. E no mais, Gustavo, eu quero parabenizar a secretaria, porque muitas coisas que vocês pontuaram aqui hoje, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores não sabem ou não sabiam. Poucos sabem. E isso é louvável. Quando fala que a secretaria vem uma vez por ano aqui nesta casa para fazer essa prestação de conta, primeiramente a transparência que nós, agentes públicos, precisa ter e ser transparentes. Segundo, quem realmente quer fiscalizar e quem realmente quer acompanhar, está ali à disposição. E para finalizar, eu peço que possa mandar esses slides que foram apresentados aqui para todos nós, para que possamos falar em cima de dados e fatos os quais foram apresentados aqui nessa tarde. Muito obrigado pela presença e me sinto contemplado, senhor presidente. Queria agradecer ao vereador Nonato pelo belíssimo trabalho também e pelas perguntas. Antes de passar a palavra à Janete, o Nego do Buriti pediu, porque ele esqueceu de fazer uma pergunta, Janete. Passa a palavra ao vereador Nego do Buriti. Wilton, você, o rapaz que como chama, o Gustavo. A gente queria saber por que o PA parou de funcionar. Porque o PA, ele era o banco mais de arrecadação de alimento, inclusive para as entidades, era o melhor banco de alimento que eu lembro, que eu trabalhei no PA antes de eu ser vereador, que eu sou funcionário de prefeitura, já vai fazer 31 anos, que eu trabalhei lá no PA muito tempo. Hoje, ajuda muito os produtores rurais, inclusive as entidades. Por que ele parou de funcionar? Sou vereador. É porque é o seguinte, o PA, eu não sei se o senhor tem essa informação, ele é do governo federal. A gente só faz a execução dele. Então, a gente depende de recursos advindo do governo federal. Então, não parou por interesse nosso. Ele parou por falta de recursos do governo federal. Agora, que foi destinado 200 mil para a execução desse ano. Nós temos todo o processo, né, todo o rito a ser cumprido, que é edital, convocação dos produtores, e assim fazer a aquisição e a destinação às entidades. Vai voltar a funcionar sim, esse ano ele retorna a funcionar. Agradecer ao Nego mais uma vez e passo a palavra agora à vereadora Janete Aparecida. Senhor presidente, são apenas algumas perguntas, eu não vou me delongar, e todas relacionadas aos fatos aqui apresentados. Primeiramente, boa tarde a todos presentes, boa tarde aí, secretário, técnico Gustavo, que eu tenho muito respeito pela competência, pelo trabalho que eu já conheço como servidor que vem prestando há muitos anos por Divinópolis.
Em primeiro lugar, eu queria que te tirasse uma dúvida, porque isso aqui está sendo gravado, e quando colocou assim, questões das mortes, eu estou falando por experiência própria, porque enquanto fiz parte da Comissão de Saúde, nós fiscalizamos, inclusive, abatedouro. 6 horas da manhã a gente estava em abatedouro. Não sou uma vereadora de gabinete, sou vereadora de fiscalização e de rua. E nos tipos de morte que são tidos lá, a gente viu... É muito correta a forma como é feita, aquele gado que estava lá com tuberculose, a parte que é separada, explicou para a gente até como que eles descobrem. No dia tinha, inclusive, um dos bovinos que estava com tuberculose, mostrou a separação para a gente. Só que ficou uma dúvida aqui, o seguinte, quando você coloca morte acidental, tanto bovino quanto suíno, o que advém de morte acidental? O que caracteriza? Olha, sim, a morte no transporte, algo do tipo. Eu só estou perguntando porque depois pode vir até alguma entidade de defesa dos animais que vai fazer essa pergunta para nós, vereadores, e a gente deveria ter como responder. Então, pode ter caído no caminhão, ou pode ter um animal lá com o outro, até mesmo uma briga, algo assim? Sim. Tá. Quanto ao caminhão que foi doado para cá, que faz esse trabalho de água, de levar água para as comunidades rurais. Quem toma conta desse caminhão? É a agronegócio ou é a Cláudia? Nossa, é o agronegócio. Nesse caso são vocês? Isso. Então, toda comunidade que tiver com problema de falta de água ou de bomba queimada, é só entrar em contato com a secretaria de vocês para poder estar levando para lá? Com a maior presteza possível, a gente vai atender. Isso no caso de água potável? Exatamente. Agora, quando é em época de seca, igual vocês estão falando aí, que existe várias estradas que tem um problema enorme com poeira, existe também um caminhão que faça esse tipo de serviço ou não? Não existe. Não existe. Na Secretaria de Agronegócio, que é onde eu posso afirmar, não existe. Não existe outro também, não. Tá. Quanto aos valores de R$ 518.563, que foi a compra da Patrol, trator, escorregadeira e roçadeira. Esse valor, eu gostaria de receber as marcas de cada produto adquirido. Porque numa pesquisa rápida aqui na internet, eu não sei as marcas, o valor fica bem abaixo. Então, provavelmente é porque são marcas específicas de material melhor. Então, eu gostaria de receber só para me poder confirmar que eu só quero as marcas. Sim, com certeza. Para me poder fazer uma avaliação dos valores, se foi comprado dentro do valor devido. Pode ser? Claro. Se você quiser também, a gente pode encaminhar todo o processo licitatório. Né, e todo o convênio também. Agora, um problema. Adianta vocês adquirir uma máquina que vocês não têm controle sobre ela, que você não sabe? Por exemplo, eu queria saber, minha pergunta anterior era, qual é a organização para poder patrolar as estradas rurais? Quando vai estar em cada comunidade? Para que uma comunidade não seja mais beneficiada que a outra, e todas tenham o mesmo direito. Por exemplo, eu conheço muito a comunidade de Branquinhos, Choro, aquela região aqui. O outro vereador é do Buriti, Boa Vista. O outro vereador está lá na Ermida. Eu estou dando um exemplo esporádico. Então, para não haver benefício de acordo, situação e oposição, por exemplo. Ou seja, se eu sou situação, eu sou atendido. Se eu sou oposição, eu sou atendido. Nós temos que atender situação e oposição. Nós temos que atender o povo da comunidade rural. Se vocês não têm esse organograma, para que fala que pertence a vocês? Aí, Janete, quando a gente foi adquirir o produto, a intenção é que a gente encaminhasse os ofícios e que entrasse na programação. Então, aí eu vou te pedir para você, né, questionar, porque a intenção nossa é Isso é uma política de governo? Sim, é uma política de governo. Tá. Então, essa casa vai ter que rever a lei, porque eu acho inconcebível uma secretaria ter um maquinário e não pode tratar sobre ela o serviço que faz parte da secretaria. Operações urbanas, não está escrito lá operações rurais, não. Então, o que está errado, essa casa está deixando algo errado acontecer e nós temos que corrigir. Aí mas já fica, quando então, ela cita lá, ela também cita lá, porque na lei ela cita lá que a atribuição de manutenção de estradas urbanas e rurais é da secretaria. A mudança é aí. Outra coisa, a secretaria tem um controle, por exemplo, quando a gente tem aí na agricultura familiar, eu sei que usa
pouco, mas usa agrotóxico. Tudo isso é feito pelo Estado e pela União, ou vocês têm algum controle também sobre isso? Além disso, todo o material utilizado de embalagem, que vem adubo, coisa que não pode ser reutilizado, eu falo isso porque eu sou muito voltada para o meio ambiente. Vocês também passam algum relatório, ou só os relatórios que são feitos mesmo por IMA, vocês não têm nenhuma abertura, não tem que tratar nada disso com vocês? Não, a gente não trata nada com relação a isso. No início do ano passado, a gente foi procurado para a gente criar-se um depósito para esses vasilhames de agrotóxico. Só que, devido à dificuldade de achar um espaço que a gente pudesse construir um galpão, porque ele tem que ser um galpão vigiado, né, e de acordo com as condições financeiras da prefeitura, isso não foi viável. Tá. Essa parceria PPP, parceria público-privado, que vocês estão tentando fazer para melhorar as estradas rurais, a gente sabe que grande parte das estradas não adianta só o patrulhamento. A gente teria que ter um cascalhamento, já que não é possível fazer esse asfaltamento. Vocês têm conseguido conversar com alguma empresa específica, principalmente de leite, por exemplo? Aí também recolhe, nós temos aí outras empresas de leite aqui próximo, coisa. A gente já teve contato com a Itambé, com a VLI, que é um dos grandes parceiros nossos e que quer ajudar, né? A Itambé, a VLI e qual que é aquela outra empresa de leite? A Embaré também, ela tem com a gente aqui, ela recolhe leite também na zona rural nossa. Seria possível, isso já é uma ideia, por exemplo, uma empresa que deu um prejuízo para a cidade de Divinópolis, nesse setor aqui do meio ambiente, vocês fazem uma parceria que ao invés de só a multa, ela adotar uma estrada? Isso seria uma ideia. Dessa forma, aquilo que ela fez, que prejudicou, poderia estar fazendo benefício para a população rural. Então, isso seria só uma ideia, eu vou mandar por escrito para vocês. Tudo bem. Quanto aos funcionários que trabalham em toda a secretaria, vamos falar diretamente do Banco de Alimentos. Quando houve a polêmica do Banco de Alimentos, que a gente fez uma pesquisa, eu vi que são diversos funcionários, todos de carreira. Eu não vi lá, além dos funcionários de carreira, somente servidores da EMOP e os funcionários de carreira. Esses de carreira aumenta e muito o valor, mas são benefícios que eles adquiriram. Eles têm o direito desses benefícios. Então, eu gostaria que nas prestações de conta vocês colocassem isso de forma separada, porque, ao meu ver, prejudica a questão do banco de alimentos, porque fica parecendo que o banco de alimentos dá até prejuízo, e não é o caso. Nós não podemos falar que o servidor dá prejuízo, que é direito dele o salário que ele recebeu. Muitos desses servidores foram colocados à disposição e por isso foi para essa secretaria. A gente sabe que existe essa implicância dentro do poder público quando você está trabalhando em determinado setor, te coloca à disposição. Eu sei que eles trabalham muito bem, pelo contrário, queriam até trabalhar mais pelo que eu vi lá nas visitas que eu fiz. Então, eu gostaria que viesse tudo separado, como despesa salarial e despesa do banco de alimento. Dessa forma, Gustavo, eu vejo que a gente estaria uma clareza muito grande e para quem está lá vendo e pega lá, foi 550 mil, que custa o banco? Não, não é isso. O que custa, nós estamos falando do serviço ou dos servidores, sendo que o salário do servidor, independente dele estar lá no banco de alimento, alancado à secretaria, se ele estivesse na educação, estaria pagando salário, se estivesse lá no governo, estaria pagando salário. Então, não acho justo que uma vez que os servidores todos entram lá na administração. Então, assim, eu não sei se vocês concordam, mas deveria estar prestando conta separado, porque senão fica um valor muito maior para nós. Com relação a essa melhora, nessa otimização dos produtos, até mesmo a ampliar a arrecadação, hoje a gente preza pela qualidade e não pela quantidade, porque nós estamos doando para pessoas em estado de vulnerabilidade. A gente não pode errar. Qualquer erro, a gente custa a vida das pessoas. Então, o que a gente procura trabalhar é dessa forma. Não, ok. Quanto à qualidade de serviço prestado, eu acompanhei lá, não tenho dúvida, não. E, por último, para terminar as perguntas aqui, teve um servidor que trabalhou na secretaria de vocês, e esse servidor estava na função, e uma das funções dele era cuidar da feira. Esse servidor não trabalhava no final de semana. Ele, segundo a própria pessoa, ele não recebia, não sei se é vale transporte ou o que era o caso, para trabalhar no final de semana. Eu gostaria de saber se esse servidor já foi exonerado e se foi feita denúncia da forma como ele vinha se
comportando no serviço lá. Tá? Eu não vou falar o nome, porque não é cargo efetivo, é cargo comissionado, e esse tipo de comissionado... Aliás, precisamos de pouco comissionado, mas desse tipo nós não precisamos de nenhum. Aí eu vou pedir depois que me passe o nome dele, né? Mas eu não sei do período que você fala, porque do ano passado para esse ano a gente houve uma substituição de coordenadores. Né? Então, coordenador de feira do Esplanada e feira do Niterói. Sim, ele então, o que já esteve, ele foi exonerado. Não. Hoje é o Chacrinha. Hoje é o Chacrinha. Hoje é. Ele hoje é o Chacrinha. O ano passado era o Raimundo. Eu queria agradecer as palavras dessa competentíssima vereadora Janete Aparecida e passo a palavra novamente ao vereador Ademir Silva. É muita coisinha, sabe? Eu esqueci, Wilton. Eu estou precisando de uma resposta lá. O pessoal lá da feira do bairro Planalto está querendo, eu consegui juntamente com os empresários, com o pessoal lá das ruas lá, nós conseguimos ganhar os banheiros, sabe? 2 banheiros químicos, porque lá já se faz, já tem os banheiros, mas é contribuição que a gente pega lá na feira para pagar esses banheiros. Então surgiu a ideia do pessoal fazer a doação desses banheiros para a prefeitura estar recolhendo. Eu gostaria da possibilidade, da mesma forma que tem lá na feira do Niterói, também tem na feira do Esplanada, que a gente possa estar fazendo lá na feira do Planalto, que você já conhece, eu não sei se o Gustavo já conhece a feira do Planalto, é muita gente que anda lá, muita gente que frequenta essa feira, eu acho que valeria a pena a gente dar um crédito. O pessoal vai comprar os banheiros, nós vamos comprar os banheiros lá, o pessoal vai comprar os banheiros e aí doar para a prefeitura todo final de semana leva para lá e na segunda-feira recolhe. Melhor. Ô, presidente, é só para finalizar sobre a cooperativa que nós temos aqui que atende a agricultura familiar. Existe um projeto da doação do terreno. Nós precisamos que essa cooperativa ganhe esse terreno, porque a gente precisa valorizar a agricultura familiar. Com isso, a gente aumentaria, melhoraria muito o trabalho da agricultura familiar e valorizaria esse produtor. Então, eu queria saber como que está esse andamento, se a Secretaria de Agronegócio, que é quem lida diretamente com esses produtores, como que está essa cobrança, só para poder finalizar a apresentação. Existe um terreno em discussão na prefeitura, sim, com a possibilidade de fazer a doação. Né? O que a gente precisa é alinhar isso junto com o prefeito, o que não foi feito ainda. Né? Mas em oportunidade a gente vai estar com ele e tentar agilizar isso o mais rápido possível. Aproveitando que a vereadora Janete e o vereador Ademir usou a fala, nós 3 fazíamos parte da Comissão de Saúde e foi a primeira vez nessa casa aqui, juntamente com o Mário, presidente do Conselho, a Secretaria de Agronegócio, que foi feita uma vistoria com todos, o Poder Legislativo, o Executivo e a sociedade civil fez a um frigorífico. Inclusive, no dia, nós achamos lá um animal que foi rejeitado porque estava com tuberculose. Queria ressaltar isso aqui, a importância da sociedade civil ajudando o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Queria aproveitar a presença do Mário daqui e cumprimentar todos que estão aqui presentes. Isso é importante, a participação de vocês, para nos ajudar a fiscalizar. Agora eu passo a palavra ao vereador Sargento Elton. Obrigado, senhor presidente, novos vereadores, a todos aqui que se encontram aqui na Câmara Municipal, secretário Wilton Guiar, como é que você chama, jovem? Gustavo. Gostaria, primeiramente, senhor presidente, de justificar aqui meu atraso, tendo visto que eu estava lá na porta da prefeitura, dando apoio aos funcionários públicos municipais referente ao pagamento do 13º que está atrasado. Referente, propriamente dito, à secretaria, eu tenho só 3 perguntas. A primeira, se na Secretaria de Agronegócios tem cargo comissionado e se o tem, quantos são? Você diz com relação aos cargos criados ou os cargos com pessoas nomeadas? Nomeadas.
Sim, as funções deles, quais são? Sei. Hoje nós temos 6. É o secretário, né? O diretor, a Alessandra, que ela cuida dos convênios e contratos, a Laide, que ela cuida do administrativo, o Chacrinha, que cuida das feiras, a Cláudia, que cuida do banco de alimentos. Tá bom, depois pode, por favor, secretário. Quais os programas atualmente voltados para a zona rural que estão em prática pela Secretaria de Agronegócio? Hoje nós temos a distribuição de calcário, que é o programa Solo Forte, né, que foi apresentado aqui, a patrulha mecanizada, não, Solo Forte. É o Caminhos Rurais, que hoje também visa a manutenção das estradas rurais, né? Propriedades rurais protegidas, né? Que nós estamos ampliando também, e o programa de aquisição, o PA, que ele teve uma paralisação no ano passado por falta de repasse do governo federal, e o Banco de Alimentos. Entendi. Referente às comunidades rurais protegidas, qual que é o papel da Secretaria referente a esse programa? A Secretaria ela vai intermediar, né, o funcionamento do sistema entre órgãos, né, polícia, órgãos de controle, que é a polícia, o Corpo de Bombeiros, SAMU, e sociedade civil. Né? Entre esse meio nós temos também os sindicatos dos trabalhadores, sindicatos dos produtores, cooperativa e associação. Tem algum investimento financeiro referente a esses órgãos para que eles possam fazer um patrulhamento com maior qualidade, presteza e agilidade? Sim, o ano passado, o ano de 2018, nós gastamos com esse programa R$6 mil. Eu digo isso porque um dos problemas apontados pelos profissionais de segurança pública é referente, por exemplo, uma coisa simples e barata, é um GPS já catalogado com todas as propriedades rurais para que eles possam inserir na viatura, para que cheguem mais rápido para atender aquela comunidade. Esse programa ele tem essa função. Esse programa ele já vem com essa função, atender, cada propriedade ela vai receber um código, esse código ele vai estar vinculado ao GPS né, do órgão fiscalizador, do órgão de controle, né, e assim ele vai ter uma agilidade maior até a chegada, né, para averiguar o que realmente houve na denúncia. Entendi. A última pergunta aqui, referente à água nas comunidades, que está sendo um problema sério, qual o planejamento e investimento que está sendo desencadeado? Tem várias comunidades rurais que estão com problemas aí de abastecimento de água. Choro, até mesmo o Nego sabe aí na comunidade aí de Boa Vista, né, Nego? E várias outras, problemas sérios. Está tendo algum investimento, algum programa nesse? Sim, o ano passado nós tivemos 3 perfurações de poço, que até vocês me desculpem, que eu esqueci de mencionar o nome do Fábio Velar, foi ele que fez a destinação com as emendas dele. A gente teve 3 perfurações de poços. E, na medida do possível, a gente vai aumentando isso. A gente ganhou recentemente, por meio de convênio, um caminhão-pipa, que ele supre essa necessidade enquanto a gente tem problema nas comunidades rurais. Tá ok, muito obrigado. Satisfeito. Queria agradecer as perguntas do vereador Sargento Elton. Chegou alguns materiais de emendas, principalmente do deputado Domingos Sávio. Nós sabemos para onde que serão destinados esses materiais. Como que está a programação para fazer, principalmente a comunidade do Lopes, que está muito ansiosa por essas questões dos materiais, as outras comunidades também, como que está o planejamento para a execução desses trabalhos? Ainda não chegou todos os equipamentos, né? O que vai chegar agora vai ser o restante da tubulação, né? Mais algumas caixas d'água que ainda faltam.
né? Com relação aos equipamentos que são plantadeira, sucador, isso já está lá. E em contato com a cooperativa e a Emater, nós estamos criando um mecanismo para melhor utilização dele. Certo. E a questão da aquisição de plantadeira, tem algum profissional capacitado e qualificado para a execução dessas atividades com esses equipamentos que estão chegando? Veja bem, o que a gente tem hoje são funcionários de carreira. E alguns funcionários são extremamente... Aliás, os funcionários da secretaria, a gente procura a pedir que sejam extremamente zelosos pelos equipamentos, né? A gente confere, faz a conferência toda vez que sai, que retorna. E, em cima disso, a gente tenta fazer cursos que as próprias empresas, né, elas destinam para quando vendem um caminhão, vendem um trator, elas dão esse curso de manutenção, de utilização. E, por meio dos sindicatos dos trabalhadores, eles também dão um curso que, inclusive, os nossos profissionais eles realizam. Eu queria agradecer a presença da Secretaria de Agronegócio. Vocês veem a importância da comunicação, grande serviço que vocês vêm prestando para a comunidade, e muitas das vezes a gente nem fica sabendo. É importante ter esse contato. Parabenizar o vereador Nonato mais uma vez. Nós precisamos de fazer alguns ajustes nesse projeto de lei dele, que ficou brilhante, mas com pequenas coisinhas pequenas correções, nós vamos melhorar ele. Eu falo assim, e também nós sabemos das dificuldades, das limitações que vocês têm. Assim, é importante ter essa prestação de conta, e depois de um ano, eu acho que essa prestação de conta tinha que ser de 6 meses, e também pedir aos nobres vereadores, como hoje, assim, está sendo a primeira apresentação que eles vêm fazer nessa prestação de conta para nós, para que seja mais objetivo nas perguntas, porque nós temos agora a Secretaria de Assistência Social, e hoje são 6 secretarias que vão fazer a apresentação. Nós sabemos que todos têm perguntas, todos nós temos, mas vamos ser mais objetivos nas perguntas. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, né, a todos pelas perguntas, inclusive, pelos questionamentos. Gostaria de informar que a Secretaria está trabalhando para a criação do Conselho Rural. Ele já existiu há um tempo atrás e a gente está tentando remontá-lo agora novamente. E assim a gente vai dar, por mais que a gente convide todas as entidades, né, que utilizam da Secretaria de Agronegócio, que são envolvidas ali com os projetos, para acompanhar, acho que o Conselho Rural ele vai dar uma visibilidade maior para a Secretaria e uma resposta melhor para a comunidade. Não, só faço das palavras do Gustavo as minhas, agradecer então pela proposição ao vereador Nonato. E a todos que participaram aqui. Então, Nonato, é de grande valia para a gente mostrar aquilo que a gente está fazendo e tentando fazer, porque sabemos as dificuldades que o município hoje, junto com esse governo, o governo estadual, que ele vem fazendo no nosso estado. E vimos aí a colocação do nosso prefeito, que pede para que nós possamos desdobrar para poder atender então as comunidades rurais, mas sabendo que é uma covardia que, deixando aqui bem claro como secretário, uma covardia que esse governo do estado vem fazendo não só com a Secretaria de Agronegócio, e sim com todo o estado de Minas, até mesmo com a Prefeitura de Divinópolis, naquilo que não repassa os valores devidos que é da nossa cidade. Então, já deixar nosso agradecimento aos vereadores que aqui compareceu, e o que depender da nossa secretaria, podemos ser parceiros, estamos aqui para poder ajudar. Muito obrigado, viu? Passo a palavra ao vereador Matheus Costa e deixar acho que 10 minutos para a gente usar o banheiro, que em breve teremos outra apresentação. Vou passar a palavra agora ao vereador Matheus Costa. Parabenizar vocês pela apresentação. Eu acho que é assim mesmo que a gente vai conseguir um bom diálogo, um bom relacionamento com o Executivo. Estou aqui para representar a população. Ontem mesmo explanei sobre a questão desse repasse do Zema, né, que hoje já ultrapassa 2 milhões, e ontem mesmo fui a Belo Horizonte buscar, além de denunciar aqui, de me posicionar, eu tenho que propor soluções, porque senão fica palavras ao vento, né? Então fui ontem no Matheus Simões, vereador de Belo Horizonte do Partido Novo, que foi o coordenador da transição e coordenador político da campanha do Romeu Zema,
expus para ele essa situação. Não fui cobrar os 112 milhões, não. Fui cobrar os 12 milhões, que é correspondente do mandato dele. Né? Então, deixar bem claro aqui que nós estamos fazendo nosso papel. Não adianta reclamar de cobrança, que vocês estão ganhando muito bem para isso, e nós também. Bem, salário de Petrobras. Salário de 10, 12, no seu caso, aqui, quanto que é, mas assim, é muito importante deixar bem claro isso aí. Né? Que nós estamos aqui para isso. O senhor, como já foi vereador aqui na casa, né, sabe muito bem e nossas limitações, e a gente entende também as limitações. O Edson foi feliz ao citar que a gente não está aqui para brigar com ninguém, não. Mas tem que deixar aqui bem claro que temos cobranças, né, e a gente tem que repassar para vocês. E a partir de um momento que nem esse aqui, a gente consegue chegar num denominador comum e colher melhores frutos para a cidade. Quem ganha é a população, não é o vereador A, nem B, e nem o prefeito A, nem B. É a população que tem que ganhar. Já passou de hora de a população ser o centro de tudo, e não a gente ser servido e deixar de servir a população. Obrigado. Encerro a apresentação da Secretaria de Agronegócio.